Vamos abrir em Filipenses, capítulo 1. Então nós estamos aí no nosso estudo panorâmico das Escrituras. E estamos na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. E esta é a nossa segunda aula nesta carta. Então está disponível lá no YouTube, se você não veio domingo passado, a primeira aula, onde eu gastei mais tempo com a parte histórica, o contexto, uma visão geral da carta. E dialogando com Atos, capítulo 16, que é o texto que mostra o nascimento dessa igreja. Lembra que Atos narra as histórias da igreja, dos primeiros momentos aí da igreja no primeiro século, principalmente focado em Pedro e Paulo. E as cartas são as comunicações que Paulo fez com muitas daquelas igrejas que no livro de Atos você tem a narrativa de como ele chegou naquela cidade, de como ele pregou, de como pessoas se converteram, das dificuldades que vieram sobre ele, e aí ele sai e vai para uma outra cidade pregar o evangelho. Depois, então, Paulo se comunica com estas igrejas. Então, as cartas e Atos estão um tanto quanto que lançando luz um no outro, à medida que você analisa o texto junto com o seu contexto. Então, o contexto do surgimento desta igreja é Atos capítulo 16. Lá você tem Paulo na cidade de Filipos e as coisas acontecendo. Você teve a conversão de uma mulher chamada Lídia, que era uma mulher rica, vendedora de púrpura, uma comerciante. Você teve a conversão de uma escrava, uma jovem escrava, que vivia aí debaixo da dominação de um espírito maligno e também, com isso, dando lucro àqueles senhores que a dominavam sobre ela. E Paulo prega o evangelho, ela é transformada, o espírito é expulso sobre aquela menina, e Paulo acaba indo preso e tudo mais. Naquela prisão, ele encontra um indivíduo que é o carcereiro aí, e Paulo, com seu testemunho de fé, pregando o evangelho, Deus quebranta o coração do carcereiro e ele também se converte. Naturalmente que não foram só essas 3 conversões, né? Teve várias. Mas o autor, Lucas, que está escrevendo Atos, intencionalmente seleciona esses 3 grandes momentos para mostrar para nós a estrutura básica daquela igreja e os acontecimentos que se deram naquele início. Então, na aula passada, a gente fez um apanhado histórico, entendendo bem essas questões, e olhamos aí o início da carta, que é o capítulo 1, até o versículo de número 11, onde nós vimos a saudação, a abertura, e vimos então Paulo dando graças a Deus pelas coisas que aconteceram com ele e com a igreja de Filipos. Algumas cartas de Paulo, ou quase a maioria delas, normalmente Paulo divide as cartas de 2 grandes blocos. Ele faz uma exposição doutrinária e aí então ele faz uma exposição prática. A gente viu isso em Efésios, capítulo 1 a 3, a parte doutrinária da identidade. Capítulo 4 em diante, portanto, faça isso, vivei de modo digno. E aí começa uma série de imperativos e de ordens. Em Colossenses, da mesma coisa. Então, Romanos, várias cartas, essa é a estrutura que Paulo trabalha. Mas Filipenses não. Em Filipenses, Paulo não segue essa estrutura. Filipenses, Paulo mescla as 2 coisas o tempo todo. Então, ele não tem uma parte da carta teológica e uma parte mais prática. Ele vincula essas 2 coisas e ele utiliza, na verdade, um método de apresentar modelos para aquilo que ele está ensinando. E aí exortações voltadas para isso. Então você vai encontrar na carta 4 grandes exemplos que Paulo vai apresentar. Um deles é Cristo, está lá no capítulo 2. Olha lá o verso 6, verso 5. Ó. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele começa a descrever uma série de coisas sobre Cristo e mostrando nesse sentido Cristo como também um exemplo para que eles possam viver em humildade. Quando você olha o capítulo 3, verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. E aí ele passa a fazer uma série de coisas sobre a vida dele. E ele está se colocando agora como um exemplo também. Não é o único lugar, ele vai colocar em outro lugar da carta, a gente vai ver isso. Mas ele se apresenta aqui como um exemplo de alguém que poderia confiar na carne, mas não
confia na carne. Ele abriu mão disso exatamente por ser achado em Cristo, contrastando com os fariseus, contrastando com os da falsa circuncisão, que ele vai chamar aqui. Então, Cristo é um exemplo apresentado, Paulo é o outro exemplo apresentado, Timóteo é apresentado como um exemplo. Olha lá o capítulo 2, verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso interesse. E aí então ele vai descrever características relacionadas com Timóteo, como um exemplo de alguém que está servindo. Epafrodito nós citamos, inclusive, na aula passada, quando a gente viu o contexto, né? Que essa carta, Paulo está recebendo donativos que ele recebeu através de Epafrodito, e ele está enviando Epafrodito de volta, depois de um tempo. Epafrodito ficou doente, e agora ele está retornando Epafrodito para o convívio dos filipenses e agradecendo a eles por ter recebido o donativo. E nisso ele faz uma série de instruções. E aí você encontra Epafrodito como um exemplo a partir do verso 25. Ó. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Olha lá o versículo de número 29, ó. Recebei, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como estes. E aí vai listar. Então essa é uma forma que Paulo coloca na carta. Exemplos de pessoas que vão fazer exatamente aquilo que ele está ensinando a igreja a fazer. A carta aos Filipenses, como eu disse, é uma carta de um pastor que fundou aquela igreja aproximadamente 10 anos depois, está escrevendo, agradecendo as constantes ajudas financeiras. Não foi só esta. Quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que os crentes dessa região enviaram donativos para ele. Então a igreja de Filipos várias vezes enviava ofertas para Paulo. E Paulo está agora escrevendo, agradecendo essas ofertas, mas também instruindo. Então, além de agradecer as ofertas, o grande propósito de Paulo é promover a vitalidade contínua do Evangelho entre os filipenses, para que eles continuem a progredir neste mesmo Evangelho. Ao contrário da igreja de Corinto, onde Paulo está o tempo todo em guerra com eles, repreendendo, brigando, a carta aos Filipenses, Paulo reconhece muitas coisas que eles têm. Paulo está louvando a Deus por uma série de virtudes que a igreja tem. Mas ele está ensinando eles a progredirem ainda mais. Um dos versos que nós olhamos domingo passado é aquele verso que diz: aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo. Então é isso que ele faz, ele vê os frutos da boa obra que começou. Essa obra que Deus começou tem frutos, e Paulo está agradecendo, louvando a Deus, elogiando eles. Paulo chega a chamá-los de minha coroa na carta. Vocês são a minha coroa. Ele está dizendo, uma das grandes alegrias do meu ministério é falar, olha a igreja dos Filipenses. Então é uma igreja que ele tem esse tipo de envolvimento. Mas é a carta que ele vai dizer, ainda não alcançamos a perfeição. Desenvolvei a vossa salvação. Então tem que continuar avançando. É uma igreja que tem virtudes, mas eles precisam manter a vitalidade e crescer, porque até o último dia é que a obra vai ser completada. Como que Paulo faz isso, né? Como que Paulo faz esse reconhecimento e essa exortação para que eles continuem a crescer? Paulo faz isso através de 4 grandes aspectos. Primeiro, ele apresenta o seu próprio exemplo como otimismo e perseverança de que o Evangelho avança. Então ele quer dizer do avanço do Evangelho e ele se coloca como um exemplo do otimismo que o povo de Deus tem que ter para com o progresso do Evangelho. O povo de Deus não deve ser um povo pessimista quanto à vitória que o Evangelho tem. Paulo vai se colocar nesse exemplo e ele está preso, mas ele está totalmente otimista com o avanço do Evangelho. Depois ele vai exortar aqueles crentes a terem união e humildade. Para isso ele vai apresentar Cristo como exemplo.
Depois ele apresenta então aos perigos das falsas doutrinas que poderiam minar aquela igreja nessa jornada. E aí ele vai colocar a suficiência de Cristo e ele como um exemplo daquele que não é um judaizante, ele não confia em si próprio. E por fim ele termina a carta encorajando aqueles crentes a resolverem um conflito que havia dentro da igreja. Eles precisavam resolver um conflito que tinha dentro da igreja e viver em paz e contente. Isso ele faz no último capítulo. Então essa é uma visão bem geral da carta, né? E aí vamos então olhar a partir do versículo 12, olha lá o verso 12. Esse primeiro bloco aí da carta, que é atitudes para o progresso do Evangelho. Essa atitude que a igreja tem que ter diante do progresso do Evangelho, vai até o capítulo 2, verso 30. Então, capítulo 1, do verso 12 até o capítulo 2, verso 30, ele vai mostrar como que esse progresso do Evangelho se dá. Então, a primeira coisa aqui que você percebe é o otimismo, né? Como eu disse, nas tribulações. Olha lá o versículo 12. Vamos juntos? Quero, ainda irmãos, que coisas que aconteceram com ele que ele está fazendo referência? Qual? Prisão. Quando você lê Romanos, Paulo está escrevendo aos crentes de Roma, dizendo de um projeto que ele tem. Ele está dizendo, eu vou ir até Jerusalém, vou passar e eu quero ir até Roma. E lá eu quero pegar donativos e ir até a Espanha pregar o Evangelho. Esse é o projeto da mente de Paulo. Quando você vai para o livro de Atos, você percebe que à medida que a jornada vai se dando, Deus vai mostrando para ele que não será dessa forma. O que espera Paulo em Jerusalém não é uma viagem tranquila, mas uma prisão. E é assim que se dá. Quando ele chega em Jerusalém, ele acaba sendo preso, acusado por ir contra o templo. Nessa situação de prisão, ele diz, eu sou cidadão romano e eu quero ser julgado por Roma. Então ele é enviado para Roma. Nesse processo ele sofre um naufrágio, e aí depois ele chega então lá em Roma. Você está no final do livro de Atos, e ele então está em Roma, que era um projeto dele, quando ele escreveu Romanos, mas não do jeito que ele esperava. Ele chega em Roma como prisioneiro, e em Roma ele está preso, mas está pregando o Evangelho, uma prisão domiciliar. Ele recebe pessoas e ele fala do Evangelho, e é lá que ele escreve essa carta aos filipenses. E o que ele está mostrando para os filipenses? O otimismo diante das tribulações. Ele diz, as coisas que me aconteceram, aquela cilada dos judeus, a prisão, estas coisas, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Perceba que o ponto é atitudes para o progresso do Evangelho. E o otimismo que nós devemos ter nas tribulações. No meio das aflições, nós devemos ter otimismo daquilo que Deus faz em relação ao Evangelho. Deus não está muito compromissado com o nosso bem individual. Ele muitas vezes nos protege, Ele é bondoso conosco, uma série de coisas. Nos poupa de sofrimento, e não é errado a gente orar pedindo essas coisas. Mas você não tem uma garantia de Deus de que Ele vai sempre fazer isso com você. Você não tem. Ele disse, no mundo tereis aflições. Então, se a gente estivesse entrando em um contrato com Ele, Ele não está dizendo nas cláusulas, é tranquilo, tá? Eu garanto que eu vou sempre preservar você das dificuldades. Quando Ele converte Paulo na estrada de Damasco, e Ele fala a Ananias sobre o que ele estava fazendo na vida de Paulo, Ele diz, convém mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Paulo não entra na jornada ministerial achando que Deus vai poupá-lo do sofrimento. Mas o que é que Paulo tem de otimismo? Que o Evangelho vai progredir, mesmo que o instrumento não progrida, mesmo que o instrumento sofra, mas o Evangelho progride. E é isso que ele quer colocar nítido para a igreja dos filipenses.
As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Nesse sentido, a prisão de Paulo foi ótimo, foi maravilhosa, porque gerou alguns frutos que, se ele não tivesse preso, não teria gerado. Dentre esses frutos, até mesmo esta carta, que ele escreve enquanto está preso, e várias outras. Efésios, Colossenses, Filemão, são chamadas cartas da prisão. Por que é? Ele mostra algumas coisas aqui, ó. O que esse progresso do Evangelho, ó? De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de todos os demais. Então a prisão foi o meio que Deus usou para tornar conhecido de muitas pessoas quem era Paulo e o que Paulo pregava. Até mesmo os julgamentos que ele passa. Várias vezes ele passa em alguns julgamentos, em Jerusalém, em Cesareia, vai passar em Roma. E ele tem que explicar. Ele está sendo acusado do quê? E ele tem que explicar. E aí, quando ele explica, ele está fazendo o quê? Anunciando o Evangelho. Teve um deles que disse: por pouco você não me persuades a fazer cristão. Meio que zombando dele. Percebe a eloquência dele em falar do Evangelho. Então é isso que ele coloca. E ele está dizendo: seja otimista no meio das aflições. Eu sou um exemplo disso, Paulo. Então a primeira coisa, o conhecimento do ministério, né, através da prisão. Olha o verso 14. E a maioria dos irmãos ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O que gerou em muitos crentes? Coragem para testemunhar. Isso era: se Paulo está preso, a gente tem que falar também. Então Paulo está dizendo, gerou isso. Acendeu no coração de muitos crentes a disposição em testemunhar. Paulo vai mostrar que tem alguns que sempre foram inimigos dele. Olha lá o verso 15. Alguns outros, porém, fazem de boa vontade. Paulo está dizendo, nem todo mundo que está embalado em anunciar porque eu estou preso, nem todo mundo está fazendo pelo motivo correto. Uns fazem por inveja, outros fazem de boa vontade. Olha lá o verso 16. Estes de boa vontade, estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Então a prisão de Paulo gerou reações diferentes em pessoas. Uns amaram Paulo e disseram, vamos testemunhar junto com Paulo. Outros não gostavam de Paulo e começaram a testemunhar também de Cristo. Olha lá o verso 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Às vezes esse contexto aqui é mal interpretado. Tem pessoas que dizem assim, pastor, não importa muito a teologia das pessoas aí fora. Se ele falar o nome de Cristo, está valendo. Paulo diz, que importa, uma vez que Cristo está sendo pregado. Será que é isso que Paulo está ensinando aí? Então o que Paulo está dizendo aí, né? Por que ele está até mesmo alegre que tem gente que está pregando pela motivação errada, e ele está dizendo, tá bom, mas o que importa é que Cristo está sendo pregado. Como é que vocês podem explicar isso aí para mim? Oi? Isso aí, tá, mas eu sabido, com medo que você fizesse isso, eu me antecipei e já deixei a pergunta. Irmãos, a gente tem que separar duas coisas. A motivação do coração do conteúdo que é anunciado.
aquele que prega com a motivação errada, mas se prega o conteúdo verdadeiro, o verdadeiro evangelho está sendo anunciado. Mas óbvio que Deus não está concordando com a motivação. E aquele indivíduo que fez pela motivação errada será duramente repreendido. Se ele é um convertido, à luz de Coríntios, ele pede o seu galardão. Se ele nem convertido é, ele não é salvo. Mas o evangelho anunciado por ele é verdadeiro. E os frutos daquela, Deus usa essa mensagem para transformar vidas. Nós não cremos que o efeito de algo está sobre aquele que ministra. Por isso que em um determinado momento da história da igreja houve um debate sobre sacramentos. Então, aqueles que haviam ministrado sacramentos sobre alguém, e de repente aquela pessoa apostatou da fé. A pessoa diz, não valeu, porque você viu o indivíduo que me batizou? Olha o que ele fez da fé. E aí a igreja diz, não, calma aí. O sacramento não está ligado à sinceridade dos que ministram, mas está ligado à verdade do conteúdo que é ministrado. E é disso que Paulo está fazendo aqui. Paulo vai pegar o capítulo 3 e Paulo vai dizer que existem os inimigos da cruz de Cristo. Paulo escreve a Tito e diz, é preciso fazê-los calar. Quando o conteúdo está errado, Paulo não se alegra que o nome de Cristo está sendo anunciado. Não, ele manda repreender eles. Aliás, na cidade de Filipos mesmo, aquela jovem que foi transformada, inicialmente, ela ficava anunciando assim, um espírito maligno sobre ela. Eis aí um homem pregador do Deus vivo. É uma verdade, mas dentro de um contexto de sincretismo religioso. Era para aceitar o testemunho daquela menina como sendo algo que pode ser validado. Então as coisas continuam como estão. E aí Paulo repreende aquele espírito. Então não pense que Paulo concordaria com toda a pregação que colocasse o nome de Jesus. Não é isso. Na carta mesmo ele vai combater isso. Mas o que é que ele está mostrando aqui? Que a motivação de alguns não era legal. Quando Paulo foi preso, alguns começaram a dizer assim, alguns não gostavam de Paulo, né? Lembra? A gente viu isso em várias cartas. Alguns começaram a dizer, a gente não precisa dele. Vamos pregar mais para que fique claro que a gente não precisa desse cara não. Olha o que Deus faz sem ele. Outros faziam isso exatamente para gerar ainda mais confusão. Porque as pessoas, aí o que Paulo fez? Olha a intriga acontecendo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, a motivação deles, eles querem suscitar dificuldades a mim. Mas que importa, uma vez que Cristo está sendo pregado. Perceba o quanto que Paulo se coloca, o eu dele se coloca fora na cogitação para que o progresso do Evangelho avance. Se é para que o Evangelho avance, ele diz, vale a pena ficar preso. Se é para que o Evangelho avance, tá bom, que esses que não gostam de mim, que falem, que preguem, que anunciem. Então, isso é um foco no Evangelho e não em nós mesmos. E esse é um baita desafio, porque normalmente nós somos focados em nós mesmos. E o Evangelho é só um resultado disso aí. Paulo está dizendo, e está tentando instruir isso à igreja. Seja otimista para com o progresso do Evangelho. Até aqueles que estão achando que divulgar sobre a pregação de Paulo, olha, Paulo falava isso, Paulo falava aquilo, hein? Olha aí, ele está preso. Isso ainda está contribuindo para o progresso do Evangelho. Ele sofre danos, mas o Evangelho cresce no meio das coisas. Então esse é o exemplo que Paulo está se colocando. Lembra que eu disse? Ele vai apresentar exemplos e ensinamentos. Olha o versículo 19. Porque estou certo, vamos junto? E agora ele coloca a expectativa dele, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora,
será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Perceba, o foco é, Cristo tem que ser engrandecido, seja pela vida ou seja pela morte. Há dois caminhos para Cristo ser engrandecido. Às vezes, quando a gente fica doente, a gente só entende que existe o caminho de Cristo ser engrandecido se nós formos curados. Mas há um caminho de Cristo ser engrandecido também pelo caminho da morte. Aqui ele está preso, e naquela época a prisão tinha pena de morte. Paulo está aguardando o veredito, e o veredito é se ele vai ser morto ou não. Ele está dizendo, gente, eu com tanta ousadia, o que importa é que Cristo seja engrandecido nisso. Quer de uma forma, quer de outra. A expectativa de Paulo é qual? Qual que é a expectativa dele? O que ele acha que vai acontecer? O que ele acha que vai acontecer com ele? Não, ele acha que vai ser livre. Ele acha que vai ser livre, quer ver? Ele acha, ele não tem certeza, tá? Mas ele acha isso. Olha o versículo 19. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Olha o versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Olha, de um e outro lado estou constrangido. Se você perguntasse, Paulo, qual que é o seu desejo? Eu não perguntei qual era a expectativa. Agora, qual que é o seu desejo? Ele dizia, rapaz, eu estou meio dividido. Eu estou meio cansado desse negócio. Morrer, seria bom demais. Quer ver? Vai dizer isso, Olha, de um lado e do outro estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Por isso que ele está constrangido. Porque ele diz, tá, mas para o evangelho, nesse momento, é mais necessário eu ficar ainda pregando, sendo preso mais vezes, sendo chicoteado, sendo humilhado, tendo um grupo aí que em vez de me apoiar, se levanta contra, né? Olha lá o versículo 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente contra mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Quando a gente fala da prisão de Paulo, muitas vezes as pessoas confundem, os espaços temporais. Paulo esteve preso algumas vezes, e essa prisão que ele está lá no final de Atos, ele não morre naquele momento, ele sai livre dessa prisão, e aí ele vai depois ser preso de novo, e aí não mais acusado pelos judeus simplesmente, mas aí sim já dentro de um contexto de Nero, em que há uma perseguição sobre esses tais cristãos, e Roma agora o prende como um dos líderes do cristianismo. E aí ele não está mais lá numa casa, meio que aguardando, porque ele é um cidadão romano esperando os julgamentos. Agora não, agora ele está preso numa situação bem complexa, e aí ele escreve Timóteo, o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Filipenses, ele não tem essa convicção, que o tempo da partida dele é chegado. Ele diz, queria que tivesse, né? Ele diz, seria bom, tenho o desejo de partir, estar com Cristo que é incomparavelmente melhor, mas ainda tem coisa a ser feita. Então, a minha expectativa é que eu seja liberto dessa prisão. E isso, de fato, vai acontecer. Perceba, atitudes para o progresso do Evangelho, otimismo nas tribulações. O que move ele de otimismo? O progresso do Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele é vitorioso, seja com escândalo da igreja, seja com perseguição dos opositores à fé. Nada é capaz de impedir o Evangelho desde que Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus. É uma mensagem vitoriosa. A luz de Apocalipse é o cavalo que saiu para vencer.
E ele vai vencer. Entende? Por quê? Porque o que o mundo pode fazer contra o cristão? Na pior das hipóteses aqui nesse mundo. Qual é a pior coisa que o mundo pode fazer contra um cristão? Matar. E matar é testemunhar da fé. No meio do martírio, mais pessoas são despertadas da fé. É isso que Paulo está dizendo. E no meio da prisão, tem gente pregando o evangelho, mais ainda agora que eu estou preso. Então, essa é a visão do otimismo do evangelho. Paulo, então, se apresentou como exemplo e ele dá uma ordem para eles. Olha lá o verso 27, ó. Vivei acima de tudo, com modo digno do evangelho de Cristo. Aí ele olha para, como se ele, olha o modo de dizer, né? Ele está escrevendo, mas é como se ele olhasse para eles e dissesse: então vocês se portem como cidadão digno deste evangelho. Tenha uma vida que condiga com este evangelho. Verso 27, para que? Ou indo ver-vos, ou estando ausente. Indo ver-vos eu saí da prisão, vou chegar, vou visitar vocês, assim que eu conseguir. Mas se não dá tempo para isso, eu ouço de vocês aqui. O quê? Que estáis como? Firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Porque quem é que estava lutando pela fé evangélica? Quem se colocou como exemplo? Quem? Quem acabou de se colocar como exemplo? Paulo! Quem começou a se colocar por exemplo? Vai, pessoal! Paulo! E ele está dizendo que vocês então lutem aí juntos pelo evangelho. Esse evangelho que acabou de falar. Olha o versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Perceba? Os adversários causam medo, temor. Ele está dizendo que vocês não fiquem intimidados. A ideia aqui de intimidado é a ideia de um animal que está andando e de repente dá aquele susto. Ele toma aquele susto e quase joga a pessoa no chão, né? Paulo está dizendo que vocês não sejam alguém assustados pelos adversários. Olha agora. Pois o que é para eles, prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Então, para esses adversários, sofrer por Cristo, aí, está vendo? Ele prega Cristo, olha o que está acontecendo com ele. Paulo está dizendo, o que é para eles prova evidente de perdição, é para nós prova evidente de salvação. De salvação. Versículo 29, porque foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente credes nele. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis, que é o meu. Então ele está dizendo, a vocês foi concedido a graça, um favor imerecido, de não somente crer, isso crer já é uma graça. Ele diz, mas vocês receberam uma graça de não só crer, mas também de padecer. O sofrimento, nesse sentido, por causa do nome de Cristo, não é uma consequência do pecado nosso. Não é. Existem sofrimentos que é por causa do pecado, mas esse não é por causa do nome de Cristo, esse é por causa do comportamento errado. Pedro diz isso. Mas esse sofrimento aqui, por causa de Cristo, Paulo chama isso de graça. Um grande favor que Deus está dando a você. Um privilégio, é isso que Paulo está dizendo. Sofrer por causa de nome de Cristo é um privilégio. Você não merece, mas você está alcançando uma grande graça de padecer por causa de Cristo. Quem diz isso está o quê? Preso por causa de Cristo. E ele está dizendo, vocês ouviram e ainda veem que é este, vocês viram, melhor dizendo, e ainda ouvem que este é o meu combate. O que está remetendo aqui? Que quando Paulo esteve lá, 10 anos atrás, quando a igreja estava começando, aqueles crentes viram Paulo sendo preso por causa do evangelho. Lembra que ele é lançado numa prisão, e o carcereiro, e aí tem aquela, ele toma vários chicoteados e tudo mais,
eles viram aquele cara que chegou, pregou o evangelho sendo levado preso. 10 anos depois, eles ouvem que ele está preso. Ele está dizendo, eu continuo padecendo por causa do evangelho. Uma coisa boa, importante na vida, não é só começar bem, mas terminar bem. Que muitas pessoas começam a vida cristã, mas param. 10 anos depois, Paulo está dizendo, vocês viram e vocês ouvem a mesma coisa. Ele continua firme pregando o evangelho. Padecer por Cristo, existiu uma época na igreja, né, nos primórdios da igreja, desse padecer que você coloca em penitência da carne e tudo. Existe uma correlação disso, pastor? Aqui ele está falando de sofrimento físico mesmo, de se necessário for morrer por causa de Cristo, mas não para conquistar algo. Isso é o privilégio, isso é uma graça. Concepção bíblica é que os mártires foram mais agraciados do que os não mártires. Mesmo cristãos, né? Morrer por causa da fé, isso foi uma graça que Deus concedeu a eles, um privilégio. É por isso que Apocalipse vai estruturar muito em cima da figura dos mártires, né? Dos mártires da fé. Aos olhos dos homens sem Cristo, é prova evidente de perdição. Acabou, olha o que deu a fé deles, eles morreram. Já para a prova do cristão, não. Olha que privilégio, eles morreram por causa de Cristo. Mas não é no sentido de que eu estou conquistando Cristo, né? Porque existe aquela ideia de uma teologia mais medieval, onde eu preciso padecer várias coisas para meio que quase que purgar pecados. Então eu tenho tal pecado, então eu passo por um sofrimento, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo a ideia de todos os que querem viver piedosamente serão perseguidos. A identificação com Cristo. Porque o mundo odeia o nosso Senhor. Quando o mundo odeia o nosso Senhor, os servos deste Senhor ficam numa situação complicada, porque eles obedecem à ordem de quem? Do Senhor. E isso o põe em conflito com o mundo, entende? Essa é a ideia. Pensa se você tem um patrão e as pessoas não gostam do patrão. E o patrão é uma pessoa boa, certa, está fazendo as coisas corretas. E você segue ele, você obedece a ele, automaticamente as pessoas não gostam de você. Por causa da sua obediência a alguém, que eles não gostam da ordem deles. Essa é a figura que nós temos em relação à nossa vinculação com Cristo. Jesus coloca, se eles me perseguiram a mim, há de perseguir também a vocês. O discípulo não é maior do que o seu Senhor. Perceba, irmãos, que essa tem que ser uma convicção de todos nós. E o que faz isso estar presente no nosso coração? É o versículo 21, ó. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Quando o viver é Cristo, o morrer é lucro. É como se fossem dois lados de uma equação. Se o viver não for Cristo, morrer não é nada de lucro. Tem gente que aí que não tem Cristo e diz, eu quero morrer para acabar meu sofrimento e tal. Esquece esse negócio. Quem não tem Cristo, enquanto ele está vivo, tem esperança. Ele está sofrendo pouco perto do que ele vai sofrer depois. Quem tem Cristo, aí sim morrer é lucro. Quem não tem Cristo, morrer é um prejuízo enorme, porque ele vai se deparar com a justa ira de Deus, né? Mas para quem está em Cristo, morrer é lucro. Essa semana faleceu um pastor muito conhecido, ele escreveu aquele livro, O que você deve ser se quer casar com a minha filha, o que ele deveria ser, alguma coisa assim, se ele quiser casar com a minha filha. E aí ele tem um videozinho dele, né? E aí ele diz assim, vocês vão ouvir por aí que Valdemir Bauschmann já não existe mais. Ele diz, não acreditem nisso. Aí ele faz com várias ênfases, não acreditem nisso. Ele diz, não acreditem nisso, porque eu vou ressuscitar com Cristo. A ideia é, morreu não acabou. Morreu, a alma está com o Senhor, e um dia volta e ressuscita. Então morrer é lucro.
Porque morrer nos colocar num estado intermediário de estar desfrutando da presença do Senhor, e um dia nós iremos ressuscitar até com esse corpo transformado naturalmente. Quando tem essa concepção, você diz, o mundo está certo. O mundo no sentido, as coisas que Deus está fazendo estão certas. Qualquer coisa que possa acontecer neste mundo, de mais trágico que for, vai nos colocar nos braços de Cristo. Então, nenhuma tragédia nos tira, de fato, das mãos do Senhor. Essa é uma visão otimista do progresso do Evangelho. Isso. E fazer perecer no inferno o corpo e a alma. É isso aí. O físico. É isso. Meu Deus. É isso mesmo. Isso mesmo. Mas nessa atitude para o progresso do Evangelho, a gente precisa ter humildade. Não só otimismo do que o Evangelho está crescendo, mas humildade para vencer conflitos. E agora Paulo entra nisso. Olha lá o capítulo 2. Agora ele fala sobre humildade para vencer conflitos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, então ele faz uma série de coisas que só existe uma vez que nós estamos em Cristo. Havendo essas coisas, verso 2, qual que é o pedido que ele faz? Completai a minha alegria de modo que, vamos juntos? Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Lembra, o primeiro bloco de exortação, de ordem, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Ele se deu como exemplo antes. Agora ele dá o segundo bloco de ordem. Se vocês têm tudo isso aqui, ele diz, completai a minha alegria. Tem algo que falta para que eu esteja alegre totalmente com vocês. Que há uma certa divisão aí. Então ele tenha humildade nos relacionamentos. E aí ele dá uma lista de coisas que é necessária para isso. Pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma, ter o mesmo sentimento, não ter partidarismo, grupos, né? Porque você faz coisas por causa de grupos. Então, não é por isso. Tenha humildade no relacionamento. E aí olha que coisa interessante, considerando cada um outros superiores a si mesmo. A ordem bíblica nem é que eu considero o outro igual a mim. A gente tende a considerar o outro abaixo de mim. Mas a ordem bíblica de Paulo é que eu considero o outro superior a mim. Não é para você chegar para o indivíduo e dizer, fulano, Paulo ensinou que você tem que considerar eu superior a você. Não é isso não, a ordem é para você, né? E ele também. Perceba que bonito é os mandamentos bíblicos, porque nessa forma de mandamento tem alguém superior? Realmente superior? Deixa eu ilustrar. Eu vou considerar o Eduardo superior a mim. É a ordem que Paulo deu para mim. Mas qual é a ordem que Deus deu para o Eduardo? Perceba? O que é que vai acontecer? A gente vai ficar brigando para ver quem manda mais? Não, é aquele excesso de gentileza. Quando você para em um determinado lugar da estrada, diz, passa. Aí o cara diz, passa. Aí nenhum dos dois passa, né? Aí um vai e o outro vai. É quase isso. Percebe como é que o Evangelho é transformador. Mas lembra que eu disse? Paulo lida com ordens e exemplos. Às vezes ele inverte as ordens dessas coisas. Começou com exemplo, ordem. Agora ordem e o exemplo. Quem é o exemplo de alguém que teve essa humildade? Olha lá Filipenses, capítulo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí, olha o exemplo de alguém que teve humildade. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então é um despojamento da glória, não é um despojamento da divindade.
Em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus. Há uma heresia que surgiu em alguns momentos da história da igreja, de que Cristo teria aberto mão da divindade, então, e se tornado homem. Não é isso. Cristo abriu mão da glória. Existindo em forma de Deus, ele se torna a figura de um servo. Mas ele continuou sendo Deus. Olha lá o verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. É como se fosse um estágio assim, de humilhação. Abrir mão de glória, assumir a figura humana, a figura de servo, morrer, mas morte de cruz ainda. Verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você apresenta Cristo dessa forma, não tem como você dar nenhuma desculpa para você não ser humilde no relacionamento comunitário do povo de Deus. Como é que você vai rebater o exemplo de Cristo, né? Se ele, sendo ele, fez isso, então você, que não é Deus, quer ser tratado como centro? É isso que Paulo está lidando nesta carta. Verso 12. Lembra que cada parte disso aqui, irmãos, dá sermões, estudos, né? Eu estou tentando correr, e mesmo assim correndo devagar, porque eu não tenho muito porte físico para corrida muito rápida. 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mais um imperativo dele, desenvolva a salvação de vocês. Lembra, essa não é uma igreja briguenta, é uma igreja que ama Paulo no relacionamento. Paulo está dizendo, gente, vocês sempre me obedeceram, então completa a minha alegria. Vamos resolver isso que ainda não está tratado certamente. Você vai ver que no capítulo 4 isso vai estourar bem claro qual é o problema dessa falta de unidade, esse partidarismo que estava existindo nessa igreja. Mas ele está dizendo, vamos desenvolver a salvação com temor e com tremor. Por que a gente pode desenvolver? Olha lá o verso 13. Porque Deus, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, a certeza absoluta que nós podemos crescer nessa vitalidade, lembra? A igreja tem vitalidade, mas precisa crescer até o dia final. A certeza absoluta é que Deus é quem efetua em nós, tanto querer quanto realizar. Se tem uma área espiritual, alguma coisa, alguns princípios bíblicos que você diz assim, não tem como eu fazer isso, eu mudar. Isso é um erro, isso é uma negligência para com a suficiência da obra de Cristo. Paulo está dizendo que Cristo é quem realiza em você. Você pode dizer que você não quer mudar. E é isso que Paulo está dizendo para eles. Vamos mudar, vamos desenvolver. Mas nós temos o que é necessário para isso. Nós temos sempre essa ação de Deus em nós, realizando o querer quanto realizar. As nossas motivações quanto a nossa atitude. Olha agora. Fazei tudo sem murmuração nem contendas. Como que a gente vai ser trabalhado por Deus? Parando de ser murmuradores das coisas que estão acontecendo. Lembra do exemplo que ele deu lá. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Se tem um lugar que dá para ele ficar murmurando, é na prisão, irmãos. Nada saiu como ele pensou. Mas olha o fruto do Evangelho. E aí a gente não deve viver murmurando. Por quê? Verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, corrupta, da qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida. Olha o que a gente faz, hein? A gente resplandece como luzeiro, preservando a palavra da vida,
para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Você trabalhar e não ver o resultado do seu trabalho é frustrante. Paulo está dizendo, eu quero que no dia de Cristo, eu olho para vocês e digo, valeu a pena eu ter ficado preso. Valeu a pena eu ter ficado preso. Valeu a pena. Irmãos, Deus não coloca condicionantes em nós, nas nossas questões morais, para nos converter. Você olha para Efésios, Ele nos amou antes da fundação do mundo, quando nós éramos mortos, nossos delitos e pecados. Então, nada moral em nós era critério para que nós fôssemos amados e convertidos pelo Senhor. Mas a meta de Deus para nós é extremamente grandiosa depois de transformados. O que Ele vai apresentar no último dia é alguém que é irrepreensível. Não precisa ser irrepreensível para ser eleito por Deus. A eleição é por amor e é incondicional. Mas a eleição é para que sejamos irrepreensíveis. Tem um hino, que vem como estou, não tem? Eu venho como estou, não tem? É isso mesmo, a gente vai como nós estamos. Mas a gente não fica como nós estamos. Nós somos transformados dia a dia na imagem de Cristo. Por isso, quando você olha para trás, você tem que olhar e dizer, nossa, eu já fui crente tão imaturo. Mas eu estou crescendo. Aí daqui 2 anos, você olha para trás, rapaz, 2 anos atrás eu era tão imaturo. Entende? É sempre um processo de avanço. De avanço. É isso que Paulo está dizendo. Desenvolvei a salvação de vocês com amor e com tremor. Leonardo. Pastor, não é muito o tema, mas a gente sempre tem dúvidas. Esse texto de Filipenses 2, 12 a 14, a gente argumenta bastante ele para falar sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, né? Porque desenvolver a salvação é uma ordem para a gente, a nossa ação, mas é Deus quem efetua em nós tanto querer. Então, aquele embate que sempre existe, mas ambos são ordens da Bíblia, ou ensinos da Bíblia. O homem tem responsabilidade, mas também Deus é soberano sobre todas as coisas. É isso mesmo. E essas coisas não são conflituosas, mesmo que a gente não consiga entender totalmente, racionalmente. Mas Paulo coloca os dois um do lado do outro, entende? Ele sabe que ele acabou de dizer, desenvolver a salvação. E é por isso que ele vem com a soberania de Deus, porque Deus realiza em você o querer e o realizar. Isso mesmo, soberania e responsabilidade. Eu gosto às vezes de ilustrar isso talvez com a ideia de que deixemos de ser a gente está aprendendo com Deus, deixemos de ser um aluno difícil, né? Murmurador daquilo que Deus está fazendo. Pode dizer, pare de murmurar, pare de ter essa série de coisas, entende? Deus está fazendo isso em vocês. Deixe Ele agir, deixe nesse sentido, né, deixar que ser mais poderoso. Esteja susceptível, também não é a boa palavra. Receptivo. Se alegre com o trabalho que Deus esteja fazendo. Acho que esse é o melhor termo, porque é o que está aqui embaixo. Quer ver? Ele diz que Ele vai se alegrar. Olha o verso 18. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Porque, irmãos, Deus vai deixar você do jeito que Ele quer no último dia, se você fizer ou não fizer. O problema é que Ele vai te amassar até lá. Entende? Mas Ele vai fazer. Lembra do filho pródigo? Tá, foi lá viver fora, o pai não foi atrás, não, volta cá. Não, vai lá, vai viver. Perdeu as coisas, vem cá, estou aqui. Mas ele teve que comer, desejar comer as comidas dos porcos. Então, o resultado final, nós seremos parecidos com Jesus. Então, pare de viver murmurando no processo. Essa é a ideia. Paulo vai mostrar agora 2 exemplos de pessoas que estão envolvidas com esse processo. Olha lá, Timóteo e Epafrodito. Vai para o capítulo 2, ó. Lembra sempre? Exemplos aparecendo no decorrer da carta.
Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então eu quero mandar Timóteo aí, um dos motivos é que eu fico sabendo como é que vocês estão. Já tem um bom tempo que eu tive a informação através de Epafrodito. Epafrodito ficou doente, a gente não pôde mandá-lo na mesma hora, agora eu estou mandando ele. Mas eu quero saber, Epafrodito não vai voltar agora. Então Timóteo eu quero mandar também para que ele traga notícia de vocês. Olha como Paulo descreve Timóteo. Lembra, a gente não deve jogar louvores para nós mesmos, a Bíblia condena isso. Não seja a tua boca a que te louve, mas a Bíblia nos encoraja a elogiarmos aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. E Paulo está fazendo isso com Timóteo. Olha como que Paulo descreve Timóteo. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso interesse. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, a maioria das pessoas buscam o que é dele próprio. Só pensem neles mesmo. Timóteo não, Timóteo está buscando o interesse de vocês. Então Paulo conhece muitos líderes. E Paulo está dizendo, muitos deles pensam no interesse pessoal. Timóteo pensa no interesse de vocês. Verso 22. E conheceis seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Ele está dizendo, vocês sabem quem ele é, vocês conhecem o caráter dele. Ele serviu o Evangelho igual um filho serve um pai. Ele esteve debaixo desse governo, dessa autoridade de Paulo. Verso 23, este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenho eu visto a minha situação. Provavelmente tão logo saia daqui a decisão, se eu vou ficar solto ou se eu morro. Eu ficando solto, saiu aqui, acabou, julgou, eu vou mandar Timóteo aí para vocês. Por enquanto ele está aqui me ajudando, mas eu quero que ele vá até aí, vocês conhecem o caráter dele. Verso 24, e estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo, brevemente irei. Ele está dizendo, eu tenho esperança em Deus, que eu também vou mandar Timóteo e um dia eu vou aí também. Então Timóteo é alguém apresentado como exemplo, de alguém que está vivendo uma vida em busca de ser irrepreensível, ao ponto de Paulo dizer, não tenho ninguém que eu possa botar a mão, igual eu coloco sobre Timóteo, dizendo, esse aqui busca o interesse de vocês. O caráter dele é aprovado. Verso 25, enquanto ele não manda Timóteo, ele vai mandar Epafrodito. Verso 25, julguei todavia mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então ele quer mandar Epafrodito, que é alguém que tem trânsito nessas duas dinâmicas, porque tem características conhecidas por Paulo e conhecida pelos filipenses. Verso 26, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Mesmo servos de Deus ficam angustiados diante de informações. E Epafrodito está angustiado desde que eles ficaram sabendo que Epafrodito ficou doente. A gente falou bastante sobre essas questões da doença na aula passada, tá? Quando a gente entendeu o contexto histórico. Aqui para a gente o que vale é o exemplo de dois homens que estão seguindo o exemplo de Cristo. Não estão pensando em si mesmo. Talvez você, mas só Jesus também que é capaz de fazer isso. Já viu gente quando você fala de perdão? Mas eu não sou Jesus para perdoar. Isso aí é Jesus que faz, eu não. Não, ele está citando, Timóteo é um exemplo e Epafrodito é outro exemplo de pessoas que pensam no outro. 27. Com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Mesmo alguém, um grande servo de Deus, pode ficar doente e doente mortalmente. Mas Paulo está dizendo, mas Deus curou ele, e Deus curou ele por alguns motivos. Dentre os motivos, é para que Paulo não ficasse mais triste. Deus quer tirar sobre Paulo mais essa dor. Ele não tira todas, ele não tirou o espinho na carne de Paulo, ele não tirou, naquele momento Paulo ainda estava preso,
mas ele poupou Paulo de perder Epafrodito, para que Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza. Então é bonito esse cuidado de um Deus soberano. Ele sabe cuidar da gente, ele sabe até onde a gente aguenta, e em alguns momentos ele poupa de determinados sofrimentos. E é isso que ele fez, poupou Epafrodito, dentre várias razões, uma delas, para que Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza. Engraçado, né? Paulo está dizendo, eu quero morrer, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas que bom que Epafrodito não morreu, porque eu ia ficar triste se ele morresse. Paulo está dizendo, Epafrodito eu não queria que fosse, não. Eu queria que ficasse, que eu sofresse mais um pouco comigo, né? Verso 28, por isso tanto mais me apresso a mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria. Vamos juntos? E honrais sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir vossa carência de socorro para comigo. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é a segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Ele está dizendo, muito do que eu estou escrevendo aqui não é novidade. Isso é segurança para vocês, de que vocês abraçaram o Evangelho, o mesmo, 10 anos depois. E tem pessoas que estão caminhando, como Timóteo, como Epafrodito. Irmão, se Timóteo agiu assim, se Epafrodito agiu assim, como que aquela igreja, duas mulheres vão se recusar a se reconciliar? Capítulo 3 e capítulo 4, que serão os temas da nossa próxima aula, a gente vai ver Paulo lidando com as duas ameaças sobre essa igreja. A ameaça dos falsos líderes, que Paulo chama de cães, inimigos da cruz de Cristo, e a ameaça de duas crentes que trabalharam muito, mas hoje criaram dois grupos dentro da igreja. E Paulo vai lidar com isso, por isso que ele veio tratando dessas coisas ao longo da carta. Vamos orar? Oh Deus, obrigado porque de fato nós podemos aprender com a Tua palavra. A Tua palavra é rica, profunda, e nós podemos todos os dias bebermos um pouco da Tua grande revelação dada a nós. Desperte o nosso coração para desenvolvermos a nossa salvação, uma vez que ela foi dom que o Senhor nos deu. Uma vez que o Senhor está operando dentro de nós as motivações, os desejos de desenvolvermos. Uma vez que o Senhor há de nos capacitar a efetuar este crescimento da vida cristã. Por isso nos faça, Deus, a percebermos o quão precioso é o Evangelho e quão vitorioso ele é para transformar a nossa vida, para conduzir o povo de Deus até o grande dia, o dia da volta do Teu Filho. E é no nome do Teu Filho que nós oramos. Amém.